Muito boa noite. Boa noite, gente. Estão bem? Prazer estar aqui desde ontem. Na verdade, estou fora de casa desde o dia, deixa eu ver, dia 11. Desde o dia 11. Eu sou casado com a Maíra, tenho 2 filhos, Benjamin e a Maria. Benny tem 12 anos, a Maria tem 8 para 9, fazer 9. Somos casados há 18 anos. Eu estou no ministério em tempo integral desde os meus 18. Estou nos meus jovens 45 anos de idade, todo vapor. E plantamos 2 igrejas no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos da nossa vida, em 2 regiões diferentes do Rio. Nos últimos 6 meses, já vamos fazer 6 meses, eu mudei a minha família toda para Santa Catarina, para a cidade de Florianópolis, que é muito legal, Floripa. Quem já foi em Floripa aqui? Você mora em Floripa. Eu estou lá na comunidade do F-Hop, servindo, cooperando com aquela comunidade que tem uma sala de oração lá por mais de 10 anos, orando e adorando o Senhor incessantemente. E eu estou desde dia 11 viajando, fui de Floripa para Imperatriz. A Latam me ajudou bastante nessa viagem, cancelando o meu voo. E aí eu cheguei lá em Imperatriz 3 da manhã, era para chegar às 4 da tarde. E aí eu percebi que o Senhor queria fazer alguma coisa diferente nessa viagem. Cheguei 3 da manhã, tive que acordar muito cedo e fui para um acampamento no meio do nada, com mais ou menos 300 adolescentes, na faixa de 12 a 15 anos de idade. Pensa em um lugar cheio de fome e sede por Jesus. Obrigado pelo aleluia. Fome e sede é uma coisa que está muito rara aqui no sul e no sudeste. Raríssimo. Raríssimo por quê? Porque a gente é abastado, né? Ontem teve uma conferência aqui, por exemplo. Só tinha jovens, eu não vi você aqui. Não sei por que você não veio. Mas na verdade eu sei. É porque se você não vem nessa conferência, semana que vem vai ter outra. Semana que vem tem outra. E aí tem outra. E aí tem outra. E a gente vai vivendo assim, essa vida acomodada com a nossa religião evangélica, enquanto ao redor do Brasil, nesses lugares difíceis, Deus está começando um fogo, está começando algo tão poderoso, que nós vamos ter que viajar para esses lugares para poder ter o nosso coração despertado dessa frieza, desse costume religioso que a gente tem. E aí de lá, de Imperatriz, eu fui para a Ilha do Marajó. Quantos já ouviram falar da Ilha do Marajó? Você viu a menininha cantando, né? Só por isso que você aprendeu da Marajó. Ilha do Marajó são 17 ilhas. Eu peguei um barquinho rapidinho, 12 horas. 12 horas dentro de um navio, até chegar naquela ilha. E quando eu cheguei naquela ilha, tinha uma escola de missões. E os alunos, todos marajoaras. O que me assustou não foi só que o fato de que tinha alunos das ilhas, é a idade. A idade, o mais velho lá devia ter 20 anos de idade. Ver aquelas índiazinhas, aqueles que, sabe, carinha de índio, sendo batizado com o Espírito Santo. 80 missionários do Brasil inteiro estavam lá, indo nos lixões, indo nos ribeirinhos, indo em lugares de extrema pobreza, e você encontrar as pessoas com seus olhos vidrados para ouvir cada versículo. Se você quer acompanhar um pouco, depois me segue lá no Instagram, eu postei um monte de vídeo. A adoração parava 1 hora, 1h30, 2 horas da manhã. Intenso. Pensa num culto intenso. E aí, só que o que é engraçado é que no outro dia, às 8 horas da manhã, tinha aula. E eles estavam lá de novo, intensos. E um dos pastores que lidera todo o projeto, está construindo escola, construindo hospital, ele disse para mim, olhando nos meus olhos, assim, bem emocionado, ele falou: vocês lá têm muito pão, mas pouca fome. Aqui a gente tem muita fome e a gente precisa do pão que vocês têm. As coisas não chegam aqui.
a gente não tem acesso ao ensino, a gente não tem acesso a curso bíblico. Você pode vir ou não, você pode assistir online no ar da sua casa. Enquanto eu estava lá, o Senhor me atentou para isso. E uma passagem muito forte veio no meu coração. Não é sobre isso que eu vou pregar não, tá? Fica tranquilo. Em Ezequiel 16:49, fala sobre Sodoma e Gomorra. Você já ouviu falar de Sodoma e Gomorra? Sempre que a gente ouve falar de Sodoma, a primeira coisa que vem na nossa mente é imoralidade. Mas olha o que o profeta Ezequiel fala: esta foi a maldade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram orgulhosas, elas eram altivas, orgulhosas, tinham fartura de pão e prosperidade, e eram despreocupadas, e nunca ajudavam o pobre e necessitado. O que isso se parece? Com a igreja evangélica do Sudeste. Fartura, conferência, congresso, despreocupado, abastado, não ajuda o pobre e necessitado, frequentadores de culto que consomem. E o Senhor quer nos despertar. O Senhor quer despertar você. O Senhor quer despertar a sua família. E eu não estou falando necessariamente que você tem que pegar, embora eu queira, o pastor já deu um número bem expressivo, 40 pessoas na Ilha do Marajó, dá para fazer um estrago lá. Mas eu não estou dizendo que você tem que pegar um barco e ir geograficamente para lá. Não tem a ver com essa movimentação geográfica. Tem a ver com um coração aquecido. Por quê? Porque você pode começar a fazer missões. Quantos pais tem aqui? Levanta a mão. Quando você assumir a responsabilidade de que você que pastoreia o seu filho e não o kids. E aí a gente vai parar de fazer loucura. A gente gastou dinheiro pra caramba com agências missionárias e o Senhor quer transformar a família em uma agência missionária. E aí você vai treinar o seu filho para ele ir para uma universidade, não ser engolido por ideologias que se levantam contra Deus. Ou seja, sua casa enviou o seu filho é uma flecha. Mas a gente gosta de vir para a igreja e entregar o nosso filhinho no Kids e falar assim: converte meu filho aí, que eu estou ocupado com um culto de adulto. Percebe que é tão simples, está tão perto de você. Está aqui, ó, não é nada de tipo, vou para a África. Claro que o Senhor pode fazer isso. E eu acho que Ele vai. Mas às vezes não. E tem a ver mais com o coração. Tudo que Deus tem te dado já pode transformar a vida do seu filho. Já pode transformar a vida do seu vizinho. Já pode transformar a vida de um amigo. De um amigo não crente. Mas você precisa comer o pão. Que quando você come o pão metaboliza. E aí você vai se tornando uma pessoa mais parecida com Jesus, amém? Quantos querem parecer com Jesus aqui? Ele é um rei humilde. Eu estou determinado em conectar pastores e igrejas com tudo que está acontecendo naquela ilha. Tem uma ilha em Marajó que não tem asfalto, porque não tem chão. Ela é toda construída de madeira. A ambulância é uma bicicleta. Você imagina? É no Brasil, não é na África não, é no Brasil. É no norte do Brasil, está lá. E eles estão plantando salas de oração. Fizeram 24 horas durante todo o dia lá. Eles estão plantando igrejas. Eles estão discipulando meninas que são vendidas. Você sabia que lá fica assim, quando o barco chega, os pais vendem as filhas? Lá tem abuso sexual acontecendo quase que livremente. A ilha de Marajó despertou, porque Deus ouviu o choro das meninas estupradas. Então acho que está na hora de você começar a derramar a sua lágrima.
para que o Senhor toque esses lugares. Está na hora de você encher aquela sala ali do lado, ó. Ela do lado aqui. Aqui. É a sala de oração que eu estou falando. E começar a trazer a sua intercessão pelos lugares não alcançados do Brasil e de outras nações. Sabe por quê? Quando você começa a orar pelo lugar, você se torna vítima da sua oração. Você fica orando, o Senhor envia pessoas, o Senhor vai enviar você. Ele vai pegar você. É por isso que você não quer ir lá orar, lá. Porque Deus vai te pegar. E aí você vai ser enviado, seja lá para onde for, o lugar que você estiver clamando. Amém, meus irmãos? Isso não é minha pregação, não. Eu queria só falar para vocês do meu livro, eu tenho alguns lá atrás. O Cultura de Oração foi lançado agora, relançado pela F-Hop Books. E ele tem 2 capítulos novos. Então ele é um livro escrito pensando em você crescer no lugar de oração. Dezenas de salas de oração surgiram a partir da leitura desse livro. E, milhares de testemunhos de pessoas falando que depois de ler o livro começaram a ter uma vida sólida de oração. Porque é um livro que foi escrito pensando nos dilemas da nossa vida, da correria, de como ser disciplinado, de como usar as escrituras no lugar de oração. Então é um livro que eu tenho muito carinho e eu demorei para acreditar que ele era bom. Só depois de muitas milhares de pessoas falando que ele é bom, aí eu passei a acreditar. Então eu tenho certeza que se você pegar um desse aqui, você vai ser abençoado. Amém? Esse aqui eu vou dar de presente para alguém aqui hoje à noite, que queira. Cede para mulher, porque se você, né, é cavaleiro, né? A menina primeiro, né? Vamos trabalhar com coisas legais aqui. Amém. Então tá bom, vamos lá, aperte cintos. Nós queremos falar sobre igreja como uma casa espiritual hoje. Esse é um dos assuntos que o Senhor... Alguém pode abrir para mim? Esse é um dos assuntos que o Senhor tem marcado no meu coração. E eu queria começar com vocês lendo algumas passagens bíblicas, ok? Estamos juntos? Vamos ler a mesma passagem que o pastor leu na hora das ofertas. Vamos começar com Gênesis 28. Eu nem sabia que você ia usar esse texto. Nós vamos olhar, não vamos pegar todo o contexto, porque ele já leu, mas eu quero pegar o verso 17, que diz assim: cheio de temor, Jacó disse, como este lugar é terrível. Diga comigo assim: este lugar é terrível. A palavra terrível significa incomparável. Ele está dizendo que o lugar que ele estava era um lugar terrível, que ele adentrou em um lugar terrível. E ele diz que esse lugar terrível não é outro senão a casa de Deus. Então a casa de Deus deveria ser um lugar terrível. As pessoas deveriam entrar aqui nas nossas reuniões e falar: uau, eu entrei em um lugar terrível. E ele diz por que o lugar é terrível? Porque o lugar era a porta do céu. Então a primeira coisa que você tem que ter na sua mente: a casa de Deus tem que ser uma porta. Uma porta para onde? Para o céu. Apocalipse capítulo 4, verso 1, João viu uma porta aberta no céu. Estamos juntos? Ele diz: eu vi uma porta aberta no céu e uma voz que falava comigo como de trombeta: sobe aqui. Então veja bem, tem uma porta aberta no céu. Os céus estão abertos. Sabia que você pode ir lá agora na sala do trono? Sabia que você pode ir? João diz que ele foi arrebatado em espírito. João não foi lá voando como Superman. Ele teve uma experiência mística dentro dele. E ele foi elevado, os olhos espirituais dele foram colocados dentro da sala do trono. Tinha uma voz que chamava: sobe aqui. Então o céu está aberto, o céu não está fechado. O que está fechado é a casa. A casa na terra, que deveria ser uma porta aberta.
Esse lugar deveria ser esse lugar onde os anjos estão subindo e descendo, interagindo, trazendo comunicações celestiais. Isso é a casa de Deus. Estamos juntos? Vamos em Hebreus 3. A Bíblia por si só, ela fala. Vamos lá em Hebreus capítulo 3. Eu te amo, Jesus. Você está edificando sua igreja. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, verso 1, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem maior honra do que a casa, porque toda casa é construída por alguém. Quem edifica todas as coisas é Deus. No original diz, mas quem adorna todas as coisas é Deus. Então, Deus está adornando a casa dele. E aí lá em Mateus 16, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, que é a sua casa. E aí ele continua, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos. Quem é a casa? Quem é a casa? Nós, está no plural? Sim ou não? Sim ou não, gente? Nós somos a casa. Não tem esse papo de, eu não vou não vou congregar em lugar nenhum, porque eu sou a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Agora nós temos um problema filosófico. Você tem esse problema. Vamos pensar o seguinte. Imagina que você tem uma criança aqui hoje. E essa criança, ela nasceu no primeiro século. Ela nasceu no dia em que o Espírito Santo caiu sobre os discípulos em Atos 2. Beleza? Aí essa criança está aqui sentadinha no chão, e ela nasceu lá no primeiro século, no início da igreja. E aí a tia do Kids pega uma folha branca e dá um papel e uma caneta na mão dessa criança e fala assim, desenha a igreja para mim. Tá bom? Tamo junto? E aí a gente vai pegar agora uma criancinha que foi para o Kids agora, que nasceu no século 21, e a gente vai dar o papelzinho na mão dela, uma canetinha, e vai falar assim, desenha a igreja para o tio aqui. Aí eu vou vir aqui, desenha aqui para o tio Mike, por favor. E aí quando nós formos ver o desenho de ambas as crianças, a criança que está no Kid lá em cima vai desenhar um prédio. Talvez vai pôr uma cruzinha em cima. E a criança do primeiro século vai desenhar a família. Vai desenhar pessoas. Porque não existe isso no Velho Testamento de que igreja é um prédio. Eles tinham o templo, e o templo não era igreja, era um templo judaico. Quem está aqui comigo ainda? Então a gente precisa entender que essa casa, ela é espiritual. Ela é espiritual, ela não é um prédio. O prédio a gente usa para reunir a casa, mas o prédio em si não é a casa. A casa somos nós, quando nós nos reunimos. Vamos em 2 Pedro. 1 Pedro 2, verso 4. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. Vamos lá? Verso 5, vós também, diga, vós também. Ele está falando isso aqui, ó. Vós também. Ele não está falando, seja um desigrejado e fique em casa na sua sala e fica falando que você é a igreja. Não. Vós também, como pedras vivas, sois edificado como casa espiritual para ser sacerdócio santo. Cada um de vocês aí que foram salvos pelo Senhor, não foram salvos para ir para o céu.
pastor é herege, olha. Tá bom, vamos lá em Apocalipse então. O pastor fica pregando essas heresias. Apocalipse 1:5. E da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue e nos constituiu um reino de sacerdote. Então ele te comprou com sangue, não é para te levar para o céu, é para te fazer um sacerdote, para te fazer uma pedra viva. Céu está no pacote assim, ó, é o combo. Agora vamos em Apocalipse 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste um reino de sacerdote. Então Deus te comprou com sangue para fazer de vocês um santuário, com pedras vivas, porque estão cheios da vida de Deus, e na medida que se conectam uns com os outros, vocês vão se tornando um templo. Vamos em 2 Coríntios capítulo 6, vamos ver o que tio Paulo fala. Tio Paulo fala em 2 Coríntios 6 coisas inefáveis. Ele diz o seguinte, 2 Coríntios 6, versículo 14: Não vos coloquei em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão pode ter entre luz e trevas? Que harmonia pode ter entre Cristo e Belial? Que parceria tem o crente e o incrédulo? E que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos, diga, somos santuário do Deus vivo. Não importa se está reunido nesse prédio, ou debaixo de uma árvore, ou em uma casa. Somos um santuário. Só que a nossa visão de igreja é muito mais parecido com sinagoga do que com santuário. As sinagogas, elas surgiram quando Israel estava cativo na Babilônia. O templo tinha sido destruído. Então eles construíram pequenas casas, colocaram um púlpito e começavam a ler a lei para os outros. E então nasceu as sinagogas, para manter a lei, manter a tradição oral. E é bom, não é ruim. O problema é que Deus não gosta muito de sinagoga, Ele gosta mais de templo. Porque no templo tem a ver com a presença dEle. Então o objetivo da igreja é ser um lugar terrível, porque é um lugar onde Deus pode descansar. É um lugar onde Deus quer encontrar repouso. É um lugar onde Deus quer vir com a sua presença objetiva. A presença objetiva é diferente da subjetiva. A presença subjetiva é quando você está na reunião, sai um irmão dali tocado, e na mesma reunião sai um irmão reclamando da reunião. Ou seja, um sentiu Deus e o outro não. A presença objetiva é quando Deus vem, e até os inimigos de Deus vão saber que Ele veio. Ou por meio de salvação, ou por meio de juízo. Isso é presença manifesta. É quando Deus invade substancialmente o espaço físico. Uma vez um rei chamado Salomão estava orando, e aí ele falou assim: Deus, você não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí eu pensei, poxa, mas Davi falou que queria construir um lugar para Deus morar. Por que Salomão está falando isso? Porque Salomão não estava falando da mesma coisa que Davi. Salomão estava falando da onipresença de Deus. A onipresença de Deus não cabe em lugar nenhum. Salmo 139 fala: se você for até o alto céu, Ele está lá. Se você for até o fundo do inferno, Ele está lá. Santo Agostinho ouviu esse versículo, ele falou: se Deus está até no inferno, é melhor me acertar com Ele aqui agora. Que tem gente que pensa que o inferno é tipo uma balada, onde Satanás é o DJ, tem as diabetes e fica tocando música eletrônica. Não, o inferno foi preparado para os demônios
e todos aqueles que vão ficar deliberadamente contra Deus. O inferno significa o próprio Deus atormentando você com a ira dele para sempre. Vamos lá, alguém. E aí não dá para se esconder dessa presença. Ele está na China, ele está aqui, ele está lá no Marajó, ele está em todo lugar. Nem o céu dos céus podem conter. Só que o que Davi está falando no Salmo 132, verso 1, 2, 3 e 4, ele está falando assim: eu quero não dar sono para a minha vida, eu não quero deitar na cama em que eu durmo, eu não quero dar repouso às minhas pálpebras, eu não quero entrar no espírito dessa era, eu não vou descansar até que em Jerusalém, no centro da minha cidade, Deus possa ter descanso. E ele estava falando da mesma glória que estava no tabernáculo de Moisés. Ele queria Deus ali, de maneira que quando os inimigos de Deus chegassem e falassem: Yavé chamar, Deus ali está. Então, se você está fazendo igreja aqui e não é para esse propósito, o que você está fazendo é um clube, não é igreja. Mas você aprendeu a vida inteira que igreja é um lugar que você vai para ouvir uma preleção e ver uma banda bonita tocando música. Coitado. Não, isso não é igreja. Isso é uma seita. Igreja é um templo de pedras vivas, de homens, mulheres, jovens e crianças que estão cheios da vida de Deus, conectados uns aos outros em relacionamentos profundos, que quando se reúnem, vivem o Salmo 133. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Sabe o que significa essa frase? É bom construir debaixo do mesmo teto. Quando você constrói debaixo do mesmo teto, diz que Deus ordena a bênção. Ele vai olhar para São José do Rio Preto e vocês vão parar de pedir a bênção. Ele vai falar: o que vocês querem que eu faça nessa cidade? Eu vou ordenar a minha bênção agora. Porque vocês são tão amáveis uns com os outros e vocês trazem para a minha presença amor uns pelos outros e levantam as suas vozes em oração. Eu não consigo resistir a esse lugar. Agora a gente precisa prestar atenção na palavra casa. Isso que está escrito no meu livro. A palavra casa ali no original é oikos. Vamos aprender grego? Diga oikos. A palavra oikos significa família abrangente. Sabe aonde você pode descobrir o significado real de oikos? Quando Jesus está na cruz. E ele olha para frente e está João, o discípulo amado, e está sua mãe, Maria. E ele olha para João e fala: João, está vendo essa mulher? A partir de agora, ela é a sua mãe. Mulher, está vendo esse menino? A partir de agora, ele é o seu filho. Eles eram parentes biológicos, sim ou não? Não! Igreja é ser família. Quando as pessoas foram importunar, os irmãos de Jesus foram lá: ah, seus irmãos e sua mãe estão aqui querendo falar contigo. Ele falou: meus irmãos? Meus irmãos? Meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Você já parou para pensar que vai ter gente da sua família biológica que vai ficar do lado do anticristo, vai perseguir você? Mas você não sabe viver família com essa pessoa que está aí do teu lado. E aí não adianta, pode orar 1000 horas. Porque a Bíblia diz o seguinte: você tem problema com seu irmão, antes de ir para a sala de oração, vai lá e resolve o BO. Depois vem e traz a sua adoração. E aí Jesus em Mateus 18 fala assim: se o teu irmão pecar contra ti, vá até ele só. O que a gente faz na igreja? Quando o irmão peca contra a gente fala para outro. Língua de chicote. Fofoqueiro. E é muito interessante, ele fala: se o seu irmão pecar contra ti, vai lá e fala: ei, mano, você foi agressivo comigo.
Ei, eu não gostei do jeito que você me tratou. Achei que você foi muito sem amor. Ei, irmão, eu vi você ser grosso com a sua esposa. Ei, eu estou vendo você negligenciar seus filhos, cara. Aí diz que se o seu irmão te ouvir, ganhou ele. Você não está fazendo isso para matar o seu irmão, você está fazendo isso porque você ama a casa de Deus. E aí, se o seu irmão não te ouvir, leva 2 testemunhas. Para quê? Para matar o irmão? Não, para ter gente imparcial para ouvir a história. E aí, se ganhou o seu irmão, uau, a casa de Deus está limpa. Se ele não te ouvir, leva-o à igreja. Aí está o problema, filosófico e teológico. O que é leva-o à igreja? É chegar aqui domingo, pôr ele aqui na frente, falar: ei galera, geral com pedra. Não, leva ele no grupo caseiro dele. E deixa os irmãos do grupo caseiro ouvir a situação. Porque a igreja ele vive na casa. Aqui é o ajuntamento das pedras. Você está aqui comigo? Igreja não é depósito de crente. Você taca um monte de crente aqui dentro e cada um vive sua vida do jeito que quer. Vem comigo. Efésios 4. Versículo 30. Quantos querem que a presença de Deus repouse sobre essa cidade? Vamos começar então não entristecendo o Espírito Santo. Verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Você tem o selo do Espírito Santo, que é o selo que vai te garantir firme até o retorno de Jesus. Não entristeçam o Espírito Santo. Como? Como que se entristece o Espírito Santo? Aí a gente pensa assim: é quando eu não oro, é quando eu não leio a Bíblia. Não. Toda amargura. Se você tem amargura, você tem amargura contra o quê? Contra alguém. Não entristeça o Espírito Santo. Como? Não seja amargurado, querido. Libere perdão. Toda amargura, cólera, ira. Se você tem ira contra alguém. Gritaria. Se você grita, você está gritando com alguém. Eu estou gritando agora, né? Desculpa. Calma. Mas você entende, né? Blasfêmia. Se você blasfema contra alguém. Sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sejam bondosos uns com os outros e tenham compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus perdoou em Cristo. Sabe o que tem que acontecer para o Espírito Santo vir com tudo que ele tem? É o Espírito Santo em mim, mais você, menos amargura e mais amor. E aí o Espírito Santo, sabe, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, diz que ele veio e permaneceu no Espírito sem medida. O Espírito Santo encontrou um lugar assim: como é bom repousar aqui. Este homem não tem amargura. Este homem não tem falta de perdão. Eu posso ficar aqui com tudo que eu sou. E Paulo fala que nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo também quer vir na mesma medida que veio sobre Yeshua. Mas não pode entristecer o Espírito Santo. Colossenses capítulo 3. Versículo 12. Tio Paulo de novo, né? Tio Paulo é o tio que mais fala sobre igreja na Bíblia. Ele entendia dos Paranauê. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão. O que é compaixão? Compaixão é um sentimento das entranhas. É diferente de pena. Pena, você olha para a pessoa passando fome, você pula por cima dela.
A compaixão é quando você olha a pessoa passando fome e você começa a sentir a fome que a pessoa está passando. Aí você se move. Por que tinha milagres na vida de Jesus? Porque ele olhava para o doente e ele sentia a dor do doente, das entranhas. Quando ele olhou a viúva de Naim, ele pensou assim: essa mulher ou vai prostituir ou vai virar pedinte. E aí diz que cheio de íntima compaixão. Teve uma outra passagem que Jesus olhou para as multidões e viu que elas eram aflitas, sem pastor. E ele teve um encontro com a comunidade dele ali, porque ele tinha em si o poder para resolver o problema de toda a multidão, só que ele era um. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele estava limitado ao corpo físico. E aí ele chama os discípulos e fala: roguem ao Senhor da Seara, pelo amor de Deus, para que ele equibalo, para que ele envie trabalhadores. Por quê? Porque ele estava cheio de compaixão. Revestivos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Todas essas coisas são coisas que afetam o próximo. Todas essas coisas têm a ver com o segundo mandamento, de amar o próximo como você se ama. Mas como que você vai amar o próximo se você se odeia? Você tem que aprender a ser amado no amor de Deus. Pessoas amarguradas são pessoas que odeiam a vida que têm, porque elas querem ter a vida do outro. Tem alguém aqui? Suportando-vos e perdoando uns aos outros. Essa palavra aqui a gente entende tudo errado. Suportando, tem que suportar uns aos outros, né, irmão? É tipo assim, aturar o cara. Você vê ele de novo, chatão. Não, a palavra suportar no original aqui significa carregar, levantar. Eu te levanto, meu irmão, você caiu, calma, vem aqui. Suportando-vos uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor perdoou, perdoe também. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da paz. E a paz de Cristo, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine vossos corações, sejam gratos. E aí, no verso 16, que começa o turno. Só depois de resolver todos os BOs é que começa a reunião de oração. E a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Pode ficar aqui reunindo todo domingo. Canta 30 horas. Se você não está vivendo família, e família é relacionamento substancial. Sabe o que significa igreja? Um lugar que tem muito BO e você resolve. É isso que é igreja. Igreja é família. Você acha que quantos BOs eu tenho que resolver com a minha esposa? Em 18 anos. Eu sou sanguíneo hemorrágico. TDAH, criado na favela. Minha esposa é colérica, perfeccionista, detalhista. Alguém vai mandar isso para ela e ela vai falar: poxa, amor, de novo. Ela vê a cama, na cama, e ela fala: tá torta. Eu falo: não tem como, ela tá assim. Ela pega o nível, põe na cama, tava torta. E eu não, eu saio levando tudo. Eu tiro o lixo, dou nó e não desço. Toda hora tem um DR. O nome disso é família. Mas só que tem uma coisa: eu tenho uma aliança com ela eterna. Eu nunca vou embora. Eu nunca vou deixar aquela baixinha. Nunca vou deixar ela. Efésios 4. Estamos terminando já, tá, gente? Eu sou objetivo, às vezes. Volta em Efésios 4. Depois a gente vai terminar em Efésios 2. Oh, Espírito Santo, levanta a sua casa, Senhor. Verso 15.
Antes ele está falando para que servem os ministérios. Efésios 4:11 diz: ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então ele está dizendo, os ministérios servem para fazer os santos fazerem a obra do ministério. Mas a nossa cultura de celebridade, a gente gosta de ir ver os ministérios para ver como eles pregam bem. É por isso que a gente não faz nada com a pregação segunda. Então os ministérios são técnicos, que fazem a igreja jogar. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele diz como que vai funcionar essa dinâmica do treinamento. O treinamento funciona assim, ó. Até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho, ao estado de um homem feito, ou na medida da estatura de Cristo. Ele está falando que quando os santos começam a jogar, eles começam a amadurecer, e aí todos nós vamos ser Jesus andando em São José do Rio Preto. Nós vamos chegar à estatura de Jesus, assim, coletivamente, é o que ele está dizendo. Para que não sejamos mais inconstantes. Como crianças, levados por qualquer moda, qualquer vento de doutrina, pela mentira dos homens e pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, aqui começa o jogo. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor. Dois elementos que você precisa ter quando você começa a viver família. Tem que ter verdade e tem que ter amor. E eu falo a verdade porque eu amo. Quando você vê o seu filho manuseando algo perigoso, quando você vê seu filho colocando o dedo na tomada, por que você vai lá e fala para ele não fazer aquilo? Bom, eu quero crer que você faz isso, porque você ama ele e você quer proteger ele. A verdade precisa estar junto com o amor, e o amor junto com a verdade. Pessoas que dizem, eu amo tanto ele, mas você não tem coragem de confrontar a pessoa, é porque você não ama. Você ama mais a sua reputação, porque você fica pensando, ele vai me rejeitar se eu confrontar, ou ele vai parar de falar comigo se eu confrontar. Você está mais preocupado com você do que com a relação em si. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Por que tem que crescer no cabeça? Porque para ver a igreja, tem que ver o cabeça. Jesus encontrou Saulo ou Paulo no caminho de Damasco, e ele falou, quem és tu, Senhor? E aí ele falou, por que me persegues? Paulo estava perseguindo Jesus ou a igreja? A igreja, mas a igreja e Jesus é uma coisa só. Paulo viu o mistério, ele viu o cabeça. Quando ele viu o cabeça, ele viu o corpo. Por isso que ele é o apóstolo que mais escreve. Igreja templo, igreja lavoura, igreja família, igreja como corpo. Quanto mais você tem revelação de Jesus, então essas pessoas que ficam falando, eu tive muita revelação de Jesus, mas são desigrejados. Mas sabe o que é pior? É pior que tem pastor desigrejado, mesmo sendo pastor de igreja, porque ele não tem uma equipe pastoral que fala na vida dele. Tá cheião, hein? No Brasil todo. Ele não vive igreja num círculo menor dele. Ele fala para os outros viver, mas ele mesmo não vive. Tá ruim a situação. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Nele, no cabeça, o corpo inteiro. Olha como é que faz para o corpo inteiro. O corpo inteiro bem ajustado, ligado. Ligado através de quê? Auxílio de juntas. Quem é a sua junta aqui nessa igreja? Você tem um corpo aí? Ou você é um fantasma? Então o seu corpo tem juntas. Então o que junta minha mão com o antebraço é o meu pulso. Já abriu o pulso? Quando cai assim, pá, aí você não consegue ter força na mão, já viu? Por quê? Porque feriu a junta. Quem é a sua junta? Quem é o seu ligamento?
Quem é a pessoa que pode pôr o dedo na tua cara? Quem é o seu 2 ou 3? Quem é a pessoa que você se desnuda, que você é vulnerável? Quem é a pessoa que sabe a sua fraqueza e pode ir lá e te ajudar nessa fraqueza? Quem é a pessoa que pode te levantar quando você está abatido? Quem é a pessoa que pode te acolher quando você está reprimido? Quem é a sua junta? Paulo diz que muitos estão morrendo e dormindo porque tomam a ceia sem discernir o corpo. O que é discernir? Discernir é entender o corpo, o meu corpo. Eu entendo o meu corpo como? Sabendo que ele funciona de forma coletiva. Então a minha mão, eu não posso falar para ela ir lá na cozinha pegar água. Vai lá, mão, pega água. Ela não pode, ela precisa de todo o corpo para ir até lá. Obviamente a mão está mais perto do antebraço, então significa que na igreja vão ter relacionamentos mais próximos. Você não vai ter esse relacionamento com 200 pessoas. Mas o fato de ter relacionamentos mais próximos não significa que a mão não possa servir um relacionamento longe. Por exemplo, o pé, coçando ele. Quantos estão entendendo isso? O entendimento do discernir o corpo vai afetar o todo. Desde os relacionamentos mais próximos e íntimos até o relacionamento mais longe. Como, por exemplo, um grupo caseiro pode saber que em um outro grupo caseiro tem alguém passando necessidade. E aí aquele grupo caseiro se levanta, se mobiliza para pagar o aluguel da pessoa, para dar cesta básica, enfim. Não são íntimos, mas estão interligados por uma rede chamada corpo. Quem é a sua junta? Não dá para você viver solto. Porque o nome disso não é igreja. É qualquer outra coisa que você quiser dar o nome. E aqui eu sei que tem uma estrutura, que são os garis. Quase que eu ri, tá, gente, quando vocês falaram. É que eu sou do Rio e gari é alguém que limpa a rua lá. Aqui também, nossa, vocês são criativos mesmo. Mas eu segurei no jogo aqui, né? E aí, não é só ter o auxílio das juntas, tem que ter a correta atuação de cada parte. Nossa estrutura de igreja precisa facilitar os dons espirituais. Senão a gente vai ser parte de um movimento que só tem 2, que é cantar e pregar. E aqui tem o terceiro, que é dançar. E aí as pessoas acham que o único jeito de elas serem úteis dentro da obra de Deus é se elas fizerem essas 2 coisas. E eu vou te dizer, gente, tem até pastor que nunca deveria pregar, porque não é a graça dele é lidar com gente, e a gente confunde isso. A reforma trouxe essa herança para a gente, que não é boa, de que pastor tem que saber pregar sempre, pastor tem que ser apto ao ensino. E o ensino de quê? Da Bíblia. Mas uma coisa é eu sentar e ensinar para alguém aqui tete a tete, e outra é eu gastar aqui 1 hora liberando cura da insônia para as pessoas. Quanto mais eu prego, mais você dorme. Quanto mais eu prego, mais você dorme. De tão chato que é. Por quê? Porque não é minha graça. Então a justa operação de cada parte é o seguinte: são os chamados e ministérios que vão surgir no meio dos relacionamentos. O que é chamado? Chamado é, eu sinto que tenho, diga, eu sinto que tenho, e o outro diz que eu tenho. Ah, vamos lá, igreja. O cara chega aqui e quer cantar. Ah, eu sou do louvor. O cara desafina falando. Só ele sente que tem um chamado. Ninguém disse para ele que ele tem. Eu tive esse trabalho sujo, amiga. Vários desafinados sofriam na minha mão. Eu falava, querida, nunca mais cante. Canta assim na congregação, no banheiro, mas não no microfone que eu tenha que ouvir. Então o cara fala, eu sou pregador. Quem disse? E aí como que faz para saber? Ele está num grupo pequeno e ali ele tem oportunidade. Ele pode trazer um pequeno testemunho, uma pequena palavra. Na hora da oração, o profético flui, alguém profetiza sobre um, outro ora por cura sobre outro, e o corpo vai testificando, e o corpo vai vendo.
Vai ver que aquele cara, ele sempre traz alguém novo, ele sempre está evangelizando, ele sempre está trazendo alguém, sempre converte alguém, e aí ele diz, cara, esse cara é evangelista. O corpo está vendo, o corpo está vendo, cada parte está operando. Aí vai lá, a senhorinha pequenininha lá, que ninguém dá nada, ela nunca vai pregar, nunca vai escrever um livro. Ela começa a ter sonhos e visões. E começa a compartilhar no grupo, olha, estou tendo sonhos e visões. E os sonhos podem ser estratégias para o grupo, pode ser estratégia para a grande congregação, pode ser um direcionamento profético. É uma senhora, ela não vai pregar, não vai cantar, não vai escrever livro, mas ela tem o Espírito Santo. E aí, cada parte fazendo a sua própria parte, Paulo fala, segundo a correta atuação de cada parte, efetua seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ah, irmão, vamos viver igreja, por favor. Para a gente terminar, Efésios 2. Eu vou ler um contexto para vocês desde o versículo 13 de Efésios 2. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, vieram para perto pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só. De ambos os povos fez um só. De dois povos fez um só. Estamos juntos? Derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo destruído a inimizade. Vindo ele, proclamou a paz para vós que estavam longe, e também para os que estavam perto. Por isso, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Vamos só por partes aqui. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que tinham dois povos que não poderiam ser um povo. Que tinham dois povos que não poderiam ser um só homem. De quem que ele está falando? Ele está falando dos judeus, a raça judaica, e está falando dos gentios, os não judeus. E ele está dizendo que por causa da cruz, ele pegou dois povos. Você lembra que Pedro não queria ir na casa de Cornélio? Quantos lembram disso? Ele falou, não me junto com esse povo. Eu não como com gentio, sou judeu. E aí está dizendo que a cruz fez o seguinte, imagina, olha o que a cruz fez. Vou te dar um exemplo maravilhoso para vocês aqui do interior de São Paulo. É a mesma coisa que amanhã de manhã ter uma reunião entre o presidente do Corinthians e o presidente do Palmeiras e ambos decidirem fazer um só time. Ou no Rio, reuniu o presidente do Flamengo e o presidente do Vasco da Gama. E eles decidem fazer uma simbiose, se tornar um clube só. É isso que a cruz fez. Derrubou a parede da inimizade e uniu judeus e gentios. Será que a cruz não pode nos unir aqui hoje, irmãos? É isso que a cruz fez. Verso 19, assim não são os mais estrangeiros. Ele está falando para os gentios. Vocês não são mais estrangeiros, vocês são parte agora. Vocês são parte desse corpo, da noiva, judeus e gentios. Não sois mais estrangeiros nem imigrantes. Sabe, o imigrante é que ele não pertence ao país. Ele está dizendo, você agora pertence. Você pertence ao reino de Deus. Não são mais imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento de apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo a pedra de esquina. Nele, em Cristo, esse prédio inteiro, que é uma família, é família, mas é um prédio. Nele, o prédio inteiro, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para ser morada de Deus no Espírito. Paulo não está falando da habitação individual do Espírito, ele está falando de uma casa, que é uma família, que é um templo, que amam uns aos outros, e que nesse lugar o Espírito Santo pode morar livremente.
Sabe o que eu estou falando? É de quando a gente estiver reunido aqui, começar a entrar gente ali pedindo para ser batizada. Porque a presença está aqui, ó. Estou falando de gente endemoniada, caindo nas redondezas, sendo liberto de demônios. Eu estou falando de enfermos sendo curados nas casas ao redor da vizinhança. A gente não evangelizou ninguém, a gente só reuniu como família espiritual. A gente reuniu, ou até mesmo nas reuniões nas casas menores, quando estiverem adorando, quando estiverem tomando a ceia, de repente os vizinhos começarem a tocar a campainha da sua casa, porque eles estão vendo, sentindo que tem alguém ali. A gente precisa cuidar dos nossos relacionamentos. Sabe quando que Satanás entrou em Judas? Quando ele estava na mesa. Por que que entrou? Porque ele era um falso irmão. Ele dizia que estava junto, mas não estava. E aí quando foi tomar a ceia, o demônio pegou ele. Porque ele era um falso irmão. Ele era fraudulento. Será que você não tem sido falso com seu irmão? Será que não é hora da gente restaurar nossos relacionamentos? Será que você não tem sido falso com a sua esposa? Será que não está na hora da gente dobrar, arrepender? Será que não está na hora da gente procurar os nossos líderes e falar: me ensina a viver isso? Eu tenho sido maledicente, eu tenho falado mal de você como meu líder. E eu quero me arrepender. Tenho falado mal dos pastores, eu quero me arrepender. Eu quero ajudar a construir um lugar para a presença de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. O Senhor quer sábios construtores. E todos vocês aqui, não importa a idade, não importa nada. Se você foi comprado com sangue de Jesus, você é um construtor. Você tem potencial divino e criativo para se tornar um reconciliador, para se tornar alguém que vai colocar o ombro de baixo ali, como Paulo diz: não vos coloqueis em julgo desigual. A gente usa esse versículo para pregar sobre casamento de crente com não crente, mas o texto não está falando sobre isso. O texto estava falando da construção de um templo, e que tinha gente que não estava pondo o ombro de baixo para construir. Aí fica pesado, porque só 5, 6 estão construindo, enquanto os outros estão vindo assistir o culto. O jugo desigual é isso. Ele está falando assim: que comunhão tem isso com isso, que comunhão tem isso com aquilo. Por quê? Porque se tiver, não tem como construir o santuário. O santuário de Deus é a igreja. E deixa eu te dizer uma coisa: essa é a hora para você aprender a viver a igreja sem depender de reunião. Porque o objetivo disso é que a gente seja família entre domingos, não apenas na reunião na casa ou no culto grande. É um nível de cultura de igreja que as solteiras vão começar a se organizar para cuidar de uma mãe que acabou de ter bebê, dar uma faxina, fazer um almoço. As solteiras vão começar a se organizar para ficar com as crianças, para o casal sair, ter um vale night. E mães se mobilizando para cuidar de outras que estão talvez passando por situações emocionais difíceis. É realmente família. Realmente perceber a necessidade do outro, realmente perceber como ser os braços e as mãos de Jesus para os nossos irmãos. E aí, quando nós chamamos os não crentes para cá, a gente não está chamando eles para um evento, a gente está chamando eles para uma vida. Vem ver como é viver família. Então a igreja tem reunião, mas ela não é reunião. Eu estou dizendo isso porque vai chegar uma hora em que talvez a gente vai ser proibido de reunir num prédio como esse. E aí a minha pergunta é: o que a gente vai fazer se a gente não aprendeu a viver a igreja fora de reunião?
gente só sabe viver a igreja se tiver um púlpito, um homem atrás. E aí quando tirar isso tudo de nós, será que a gente vai ser essa igreja invisível, orgânica, poderosa na cidade? Eu sei que o Senhor está falando isso. E eu espero que você esteja dando uma ressonância no seu coração. Você esteja correspondendo e falar: Deus, de alguma forma me usa para cooperar com essa construção. Desperta-me do sono, desperta-me da letargia. Eu não quero ser alguém que vem só para ficar ouvindo sermão. Eu quero realmente me apresentar e falar o que eu tenho que fazer. Quais são os passos que eu tenho que tomar. Pai, eu oro por essa casa, por essa família espiritual reunida aqui essa noite. Quando Israel saiu do cativeiro, você despertou 50 mil homens, cujo espírito foi despertado para voltar e restaurar o templo. Milhões ficaram lá. Milhões não quiseram sair da Babilônia. Eu oro para que você encontre aqui alguns cujo espírito está sendo despertado. Podem ser jovens, velhos, crianças, famílias. Pai, eu oro para que você levante casais que vão acolher adolescentes órfãos, que vão acolher adolescentes que não tem para onde olhar. E eles precisam ver como é casar, como é ter família. Você disse que não deixaria o órfão ficar sem família. Então levanta casais aqui que vão se tornar líderes de igreja nas casas, que vão abrir suas mesas, suas geladeiras para a glória de Deus, e vão discipular uma geração quebrada, uma geração ferida. Nós queremos isso, Senhor. E nós te pedimos que o Teu Espírito chame essas pessoas para viver a realidade bíblica da igreja. Nós queremos construir um lugar em que a Sua presença possa vir livremente, com tudo o que você é, com tudo o que você tem. Nós queremos, Senhor, te pedir, fere nosso coração com o voto de Davi, no Salmo 132, de construir um lugar para a Sua presença. Fere nosso coração com o mesmo zelo que Paulo tinha quando ele olhava para a igreja e dizia que ele era cheio de ciúmes de Deus para apresentar a igreja como uma virgem pura. Fere o nosso coração com o anseio de ver você desnudar o seu braço e vir com todo o seu poder sobre nós. Senhor, encontra pessoas aqui nessa noite, encontra pessoas aqui nessa noite para serem esses reformadores, Senhor, para ser essas pedras vivas que vão se encaixar umas nas outras